Olá, mulher! Nessa aula de hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas como parar de começar e começar a terminar. Eu vou também te explicar um motivo pelo qual, num geral, a gente inicia os nossos objetivos, metas e tarefas e a gente não conclui. Agora, deixa eu só te explicar um grande detalhe. Se você veio aqui achando que por um toque de mágica as coisas vão mudar e que o que eu tenho pra você é uma fórmula, não é desse jeito que vai acontecer. De verdade, o que eu tenho aqui é um método, o jeito certo e o jeito errado que eu apliquei em mim e nas minhas alunas, e que isso sim vai te trazer grande resultado. Como eu te falei, eu não acredito em fórmulas mágicas e eu acho que isso vem muito da minha formação, porque antes de eu ser uma treinadora comportamental e desenvolvedora de habilidades, eu sou mestre em biologia. Por isso, eu prefiro confirmações concretas, bases científicas, antes de qualquer achismo. Então, se você é uma mulher que você quer dominar esse caos que tá na tua vida, que você inicia as coisas e não termina, que você começa as suas tarefas e você começa aquelas promessas de início de ano e você não finaliza, fica aqui comigo que eu vou te dar detalhes do que não deve ser feito e do que deve ser feito. Agora, se você é amante de desculpas, você é a vítima da própria vida, aí provavelmente você nem vai entender e nem vai gostar do que eu tenho para te dizer. E falando nisso, eu preciso te contar uma história para que você entenda como eu era e como eu estou agora. O que eu mudei. E esse fator vai ser imprescindível para você entender aonde que você tem que mudar na sua vida. Eu não sei você, mas a minha história é que eu tentei mudar muita coisa em mim. E uma delas era o meu corpo. Por várias vezes eu tentei emagrecer, acreditei em várias histórias e meu peso não saía daquele platô. Muitas vezes o problema era a minha mente, eu sabia que era a minha mente. Sabe quando parecia que tinha outra pessoa dentro da minha cabeça e por mais que eu soubesse o que eu tinha que fazer, eu não conseguia fazer? Sabe, aquela luta interna, porque você fala, caramba, eu tenho nas minhas mãos tudo o que eu preciso fazer. Eu até sei que isso vai funcionar, mas eu não consigo agir porque parece que tem alguém dentro da minha mente me impedindo de agir. Então eu iniciava várias coisas. Eu ia para academia, eu iniciava meu emagrecimento, reeducação alimentar, mas eu não continuava. O que adiantava aquilo? Eu sentia que eu estava perdendo tempo. Sabe, como que eu ia dar conta disso tudo se as tarefas apareciam e me tiravam daquele prumo, me tirava daquela coisa que eu precisava fazer? Eu tinha que criar hábito, mas eu não tinha motivação. Eu precisava de tempo, mas eu não tinha disciplina, eu não conseguia me organizar. Como que eu ia aguentar o tranco da minha realidade, da minha vida e todos aqueles meus sonhos que eu queria e que eu começava e que eu não finalizava? E eu sou uma mulher normal. Eu sou mãe e como uma boa mãe, desde aquele período eu achava que tinha que pôr filhos na frente de qualquer pessoa, principalmente de mim, porque senão eu seria vista como egoísta. Eu não sei te contar quantas vezes eu comia em pé por falta de tempo, porque eu achava que era perder tempo colocar uma mesa pra mim. Cara, eu não tenho tempo de ir no banheiro tranquilamente. Eu vou conseguir colocar uma mesa, sentar tranquilamente e fazer uma hora de almoço? Era um sonho fazer aquilo. Trabalhar era o que eu fazia. A minha prioridade era essa. Então, como que eu mantinha a casa um brinco, as coisas que eu precisava fazer, as minhas tarefas diárias, o meu trabalho e ainda consegui dar conta dos meus sonhos? Eu me sentia culpada, mulher, se eu não dava conta das coisas que eu tinha que dar. Eu detestava as coisas fora do lugar, eu sabia que aquilo dependia de mim, não me dava paz. Eu tinha a maior convicção da minha vida. Se eu não fosse a mulher a resolver as coisas não davam certo. Eu era dedicada,
eu era prestativa. E eu tô falando eu era porque eu estou dizendo exatamente como era o meu pensamento naquela época. Sabe? Eu sentia que eu tinha uma obrigação absurda de ajudar as pessoas, principalmente se eu soubesse do assunto. Então, se eu soubesse como ajudar, eu tinha a obrigação de ajudar. E aí, você sabe o que eu ouvia das pessoas? Que eu era uma guerreira, que eu era uma mulher batalhadora. Nossa, como você é guerreira, como você é batalhadora, Verusca. Só que eu pensava, mas eu não pedi por isso. Eu não quero viver guerreando, batalhando, sem tempo, vendo todas as minhas amigas atingindo seus objetivos e eu aqui. Só porque eu não sou herdeira? Pô, eu podia escolher, eu preferia ser dondoca, adoraria ter uma vida leve. Mas só por um milagre. Como fazer isso com a realidade que eu tinha? Só por um milagre. Teve um dia que eu até pensei, nossa, cansei. Até quando eu vou viver desse jeito? Sabe, eu ficava pensando, que vontade de jogar tudo pro alto. Eu quero arranjar alguma outra forma de conseguir resultados diferentes. E eu só sei que continuar nessa loucura e nessa correria, logo eu ia ficar doente. Apesar de que eu já tava. Eu já tava com infecção de urina de repetição, dores na lombar, enxaquecas agressivas. E no dia de hoje, eu vou te contar a real. Quando eu lembro disso, isso parece uma história de terror. Sabe aquela situação em que a mocinha sempre sobe as escadas, em vez dela correr para fora da casa para poder pedir ajuda para alguém de fora? É assim que eu vivia. Eu entendi que tudo isso que eu passei precisava de uma mudança. Só que eu não sabia que mudança que eu tinha que ter, porque eu sabia começar as coisas. Mas o grande problema era como continuar. Em seguida eu reparei uma coisa e foi ali que eu vi que estava todo o ouro da minha mudança. E eu sei que para você pode parecer óbvio, mas no meu caso não era. A frase foi: eu precisava sustentar meus pensamentos com as minhas ações. Eu precisava eliminar aquela voz, sabe aquela pessoinha que estava atrapalhando? Aquele agente negativo que estava escondido na minha mente, que me sabotava. Todas as vezes que eu precisava agir, todas as vezes que eu queria criar um hábito, todas as vezes que eu achava que eu ia ser disciplinada, que no final eu não conseguia. E o pior, isso, anota, mulher. Eu era tão cruel comigo, eu achava que alguém tinha que ser carrasca. Sabe aquela pessoa que tem que ser cruel com você para que você andasse? Então, eu repetia muitas e muitas vezes palavras fortes, cruéis. E essas palavras, mulher, eu jamais repeti para uma amiga, jamais repeti para uma outra pessoa. Eu era cruel apenas comigo. Só que como me colocar em prática se eu era cruel comigo? Como eu colocar em prática aquela frase: sustente seus pensamentos com suas ações? Eu não tinha autoconfiança, nem autoestima. Como ter autoconfiança se eu vivia me tratando daquela forma? Eu tinha uma visão deturpada sobre mim, uma interpretação errada sobre como eu conseguiria mudar a minha realidade. Sabe aquela atitude que eu te contei de ser cruel comigo mesma? Então, isso criou dentro de mim uma carrasca agressiva. E isso, consequentemente, criou a pior versão de mim, a vítima. Porque tudo dentro desse corpo ou era a carrasca machucando alguém, ou era alguém sendo machucada pela carrasca que se colocava como vítima. E na hora de agir, eu não conseguia. Eu colocava só a carrasca para fora. Eu não me sentia capaz de agir, não conseguia manifestar a versão forte, só manifestava a versão mais fraca. E adivinha, as coisas não andavam. E em determinado momento, eu achava que para os resultados serem diferentes, eu precisava o quê? De um milagre na minha vida. Porque a carrasca só sabe machucar a vítima e a vítima não anda. Olha que péssimo. Eu acreditava que eu precisava nascer novamente para ter resultado e ações diferentes do que eu estava habituada a ter.
para só assim eu conseguir sustentar meus pensamentos com as minhas ações. Sustentar os pensamentos com ações. Eu achava que eu acreditava que eu podia tudo. De verdade, quando alguém me perguntava, era isso que eu respondia. Só que, na verdade, eu acreditava que querer é poder. E hoje eu percebi que isso não é real. Percebi que mesmo eu querendo muito, eu não me mantinha agindo tempo o suficiente para ter os resultados daquele conjunto de ação. Deu para você entender? Eu não sustentava, eu parava no meio, eu começava e não continuava. E a minha realidade, a minha comunidade, a minha vida não me ajudava. Será que eu ia conseguir achar uma saída? Era só a pergunta que eu me fazia. Só para você ter uma ideia, vou te contar uma história em específico. Eu morava no extremo leste de São Paulo e estudava no extremo oeste, na USP. Lá, nessa época, a minha cria tinha 3 anos e eu saía 5 horas da manhã de casa, porque eu saía 5 horas para pegar o primeiro trem, que eu deveria chegar lá naquele extremo oeste às 8 horas da manhã. E eu vou te contar a realidade, eu chegava em cima da hora, porque eu pegava um trem, um ônibus, era trem, metrô, ônibus e o circular. E se você já pegou ônibus na República, aqui no centro de São Paulo, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu deixava a minha cria logo cedo com a menina que cuidava dela e voltava à tarde. Eu não chegava antes das 9 horas da noite. E eu não sei se você é mãe, não sei se você vai entender, mas eu ficava me questionando quando eu estava lá na faculdade. Como será que minha filha tá? Será que ela precisa de mim? Eu ficava me culpando de não conseguir dar atenção para ela. E lá no curso, aquela sensação de eu não tô sendo mãe o suficiente. Então eu não conseguia trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu ficava preocupada porque eu não fiz o suficiente. E ficava me culpando entre um lugar e o outro. E foi quando a minha orientadora me falou o seguinte: enquanto você fica sofrendo aqui, porque tua filha tá lá, e enquanto você fica sofrendo lá, porque você não deu conta das suas coisas e das suas tarefas daqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai precisar de verdade fazer as coisas que precisam ser feitas aqui. E de verdade estar com ela quando você estiver com ela. Isso foi um tapa na minha cara. E de verdade ela tinha razão. Eu precisava mudar a minha conduta, a minha postura e o meu comportamento. Pois eu não estava conseguindo verdadeiramente nem ser mãe e nem fazer o meu mestrado. Eu achava de verdade que eu acreditava em mim. Só que depois disso, eu percebi que eu estava interpretando da forma mais incorreta possível. Eu não conseguia nem me sentir capaz de ser mãe e nem me sentir capaz de terminar aquele mestrado. A realidade era uma e o que eu falava era completamente diferente. E sim, depois disso eu mudei. Mudei a minha mentalidade. Eu comecei a trabalhar em mim. Eu entendi que a disciplina e a motivação, elas podiam ser trabalhadas por mim. Mas antes, eu precisaria mudar um botão antes. Sabe aquele botão de efeito dominó da decisão? Isso eu explico na minha mentoria. Esse efeito eu precisava mudar e ele vinha antes da disciplina, da motivação, de qualquer uma dessas palavras convencionais. Só que você, mulher, deve estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo nessa época. Jogando criação de hábito, buscar motivação, eu vou trabalhar igual uma doida, vou obter meus resultados. Se o botão, antes disso, que você trabalha a decisão para que isso crie um efeito dominó de ações, você não está trabalhando. Se você busca mudar o hábito e não consegue sofrer, se você busca mudar o hábito e sofre pela manhã com o botão de soneca, tem dificuldade de acordar no horário que você se compromete, tem uma lista gigantesca de coisas, de atividades a serem realizadas e não chega nem na metade delas,
Sabe quando você se sente cocô do cavalo do bandido porque você promete e você não cumpre? Você não consegue se levar a sério? Então, eu chamo você, mulher, e esse grupo de mulheres, as pessoas que possuem um fuso horário próprio. Pois você até promete, mas você não consegue cumprir. Você até fala que você vai fazer e ter seus resultados, mas na hora de agir, você não consegue. As coisas não mudam. E desse jeito, as coisas nunca vão mudar. E eu aposto que você ainda não acionou o efeito dominó da sua decisão. E eu posso te provar. Quando alguém te elogia, como que você reage? Com inferioridade? Ou você de verdade consegue abraçar aquele elogio? Tem duas versões aqui e eu vou te explicar a primeira delas. A primeira delas é quando você responde: imagina, não fiz nada demais. Nossa, mas que nada, tudo que eu faço qualquer um pode fazer. Paguei tão baratinho nessa roupa. Nossa, todo mundo pode fazer o que eu fiz. Só cheguei na frente. Você já respondeu alguma coisa dessas? Ou você pode até estar pensando aí: não, Verusca, mas eu sei receber um elogio. Só que você sabe da boca pra fora. Porque dentro de você, lá no fundo, você continua questionando o seu valor. Será que eu mereço isso mesmo? No fundo, lá no fundo, você ainda se questiona se você é ou não é a mulher de valor que você quer ser. Ou até é a mulher de valor que você tenta mostrar. A resposta do que não fazer é exatamente o que eu te contei até aqui. Você não pode ficar discutindo com a sua mente. Sabe igual você faz pela manhã, quando você tenta se convencer a fazer algo que você já prometeu, que claramente você não tá a fim de fazer, ou você ainda nem se convenceu verdadeiramente que você precisa fazer aquilo. Sabe quando você fica naquela discussão, você com a sua mente? Sabe quando você se coloca para baixo de gilete no chão? Quando você fala para você aquelas crueldades absurdas que você não teria coragem de falar 1/3 daquilo para suas amigas? Então, quando você pega e fala para as pessoas e coloca elas para cima, mas você não tem coragem de fazer isso por você mesma, porque lá no fundo você não acredita, porque a tua autoestima e a tua autoconfiança estão completamente abaladas. Quando você faz isso, sabe, de ficar se criticando, acabar buscando validação nas pessoas e as pessoas não te validam o quanto você gostaria ou o quanto você acha que vai te motivar a ponto de você conseguir agir. E aí toda essa valorização dos outros, não de si mesma, dos outros, acaba sendo incoerente. E aí você não consegue sustentar nem tua autoestima e nem tua autoconfiança, porque você tá o quê? À mercê das outras pessoas e não de si mesma. Mulher, de verdade, eu sei que você deve imaginar que isso não tem uma saída, mas tem sim. Você deve achar que você tem que passar pelo processo de autoaceitação. Eu sou assim e aí o jeito vai ser permanecer dessa forma. Se você não se sente frustrada e você acha que tem que ser dessa forma, tudo bem. Mas se a sensação que você sente é de frustração, de desgosto, você tem que parar de romantizar isso agora. Já deu. A ideia é de mudança. Então agora vamos lá. Pensa aqui comigo. Para o mundo que eu vou descer. No final do dia, essa mulher que se coloca abaixo de gilete no chão, quer ser valorizada pelo marido, quer ser reconhecida pelos filhos como uma excelente mãe, quer receber ajuda das amigas, na mesma proporção que oferece. Só que na verdade, mulher, deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas não vão valorizar 1/1000 disso. Por quê? Porque você delega essa valorização. Você sabe que você merece muito mais? Será que você sabe? E a hora que vem veio uma coisa pequena e você acaba ficando chateada? Como mostrar para as pessoas seu valor? E como ter autoestima a ponto de começar as coisas e continuar e se sentir capaz de fazer aquilo? É só por um milagre mesmo? Talvez. Mas as pessoas, no geral, aprendem vendo o que a outra pessoa faz
e não o que a outra pessoa fala. Então não adianta você falar, você tem que agir, você tem que fazer. É só por um milagre mesmo? Tem certeza? Então vamos lá, seja o seu milagre. Seja você uma mulher que conhece o seu poder para conseguir agir como ser uma mulher que se valoriza, sabe? Seja o seu milagre para você iniciar e concluir. Seja você o seu milagre e traga as suas forças, conheça as suas forças e até as suas sombras. Mas eu espero que até aqui você tenha percebido que ser cruel com você mesma não é a resposta. E muito pelo contrário, desse jeito você vai tratar mal, se sentir mal, e na hora que você vai precisar agir, como que você vai ser o seu milagre? Como que você vai tomar e clicar naquele botão para acionar o efeito dominó da decisão? Esse é o detalhe mais importante. Senão você não vai ter resultados, mulher, não vai ter como. Quando você aciona esse efeito dominó, você faz o quê? Você se transforma no seu milagre. Porque daí você vai deixar de ser vítima dessa sua vilã interna e você vai ser a protagonista. Você vai começar a conhecer o seu valor real e genuíno. E entenda, quando eu falo que você tem que ser o seu milagre, é porque você vai ser a pessoa que vai te tirar desse vitimismo e te tirar dessa situação que outra pessoa, na sua visão, deveria fazer. Já que você acredita que é por um milagre, seja você o seu milagre. Faça igual eu fiz quando eu tava lá e eu falei, pô, eu não aguento mais ficar levando bronca e ficar sofrendo porque eu não tirei as fraldas da minha filha. Já chega a sofrer quando eu tô descansando, sabe, com aquela culpa por você não estar fazendo coisa, por você não estar trabalhando, por falta de organização e você achar que você tá perdendo tempo descansando, porque você tá descansando. Seja você o seu milagre, mas para você fazer isso, você vai ter que aprender a se posicionar contra o seu crítico e parar com todo esse terror dessa mulher guerreira e batalhadora aí que você vive. Você vai mudar a sua visão. Lembrando que tudo na vida é prioridade. Em algum momento você vai precisar ser a sua prioridade. E o meu convite é que você faça isso agora com você. Pois mais um ano tá passando. E você tá esperando o quê para investir na tua mudança? Mas você deve estar pensando assim, mas só por um milagre eu vou conseguir mudar com a realidade que eu vivo hoje. E foi o que a Gi me falou. E olha só que lindo esse testemunho que ela me falou aqui. Na verdade, ela demorou 2 anos para tirar algo do papel em que hoje ela já está colocando em ação. E agora que você entendeu que funciona e como funciona, você tem a chance de participar de um processo mais detalhado e intenso comigo, para você assumir o protagonismo da sua vida de uma vez por todas e mudar seu estilo de vida. Parar de começar a terminar, ter mais tempo e parar de se ver como sua inimiga. Não é por um milagre. Você tem que ser o seu milagre. Então, o meu convite para você é, seja uma miracle. E se você tivesse uma pessoa que te pegasse na mão, te mantivesse na linha, se seus sonhos fossem transformados em objetivos e defendidos até de você mesma, é essa a minha ideia. Então fica feliz, porque você já tem. Entendendo toda essa necessidade de ter alguém pegando na mão, te mantendo na linha e te defendendo dos seus objetivos, eu criei o Miracle. E o que é o programa Miracle? É algo que eu jamais vi na minha vida. É um programa de aceleração em grupo, com acompanhamento de 6 meses, com 12 encontros quinzenais, para que você possa mudar seus resultados, mesmo com essa sua realidade caótica. Sabe viver mais leve e feliz com muito mais resultados? A ideia é essa. Eu criei o programa Miracle para você que sabe que a sua mudança
e que a mudança da sua realidade depende de você mesma. Que você tem que ser o seu milagre. Não adianta você ficar esperando do céu sem você arregaçar as mangas e agir. Você pode até saber o que deve ser feito, mas se sente travada e você não começa. Ou se você começa, você não termina. E mesmo sendo um programa de aceleração, em que nós faremos os encontros quinzenais, tete a tete, em grupo, você também vai receber aulas gravadas em uma plataforma, para que você comece já preparando a agir, para saber o que deve ser feito, e na hora de agir, nós vamos agir juntas, detalhe a detalhe, passo a passo. Em resumo, você vai assistir às aulas do que deve ser feito e você vai me encontrar para eu e você seguirmos juntas e eu poder te ativar quinzenalmente. E ao final desses 6 meses, nós termos juntas acelerado os seus resultados e te mantido na linha. Nesse programa, os seus sonhos são meus objetivos. Hoje mesmo, você já vai receber no seu e-mail o curso com 2 módulos liberados. Cada aula com atividades ao final, para você saber o que precisa fazer para mudar o seu estilo de vida. Lá, eu vou te ensinar a minha metodologia, exatamente o que você está vendo aqui. E como você acionar o botão que desencadeia o efeito dominó da decisão. Eu vou te ensinar a sair, sabe esse ciclo perpétuo da procrastinação? Então, eu vou te ajudar a fazer o treinamento de consciência e a defender você de você mesmo. Você vai estar num ambiente completamente seguro, em que eu e outras mulheres temos o mesmo objetivo. E como eu não concordo com cursos imensos e longos, na minha opinião a gente não tem tempo a perder, eu gosto de aulas direto ao assunto. Por isso, em um total, você vai receber o quê? É uma plataforma com 6 módulos gravados. Essas aulas serão, como eu disse, diretamente ao ponto, sem enrolação. Não é um curso de formação. É um curso de execução. Nesses 6 módulos, você vai entender a base para a mudança e criação do seu comportamento, o passo a passo de como criar um novo estilo de vida, como não perder o foco, manutenção da sua realidade e mentalidade e a mudança de comportamento e constância. Nossa, o principal. E tudo isso com aulas curtas, repetindo, direto ao ponto, com atividades ao final, porque eu quero que você saia da inércia, eu quero que você entre em ação. E já que você vai entrar em ação, por que não eu do seu lado, quinzenalmente, trabalhando, te ativando, te mentorando? Porque além disso tudo, você também vai receber o teste internacional de sabotadores para saber quem é aquela vozinha negativa que está na sua mente, o guia self-control, ferramentas para entrar em ação, mesmo antes de assistir às aulas, para você começar e não desistir no meio do caminho, técnicas para melhoria nos relacionamentos pessoais e profissionais, técnicas para inserir descanso no seu dia, sem atrapalhar seus resultados e sem sofrimento. Lembrando que tudo na vida é prioridade. E em algum momento, mulher, você vai precisar ser a sua. Pois mais um ano tá passando e você tá esperando o quê para investir na sua mudança? E é muito importante que você tome a decisão certa. E é por isso que eu tô aqui te lembrando que tudo na vida tem um preço. Você paga um preço por estar onde você está. Você paga um preço pela sua mudança. E é você quem escolhe o preço que você quer pagar. Eu estou 100% comprometida com os meus 50%. Tanto é que você já vai receber hoje os primeiros passos do que você precisa fazer. Nós teremos os 12 encontros ao vivo, tirando todos esses outros bônus que você viu.
Então, se você quer ser uma pessoa que para de começar e começa a terminar com uma vida leve e realizada, eu te espero lá do lado de dentro. Vem ser uma Miracle.